O trabalho que está sendo realizado é sobre equações diferenciais ordinárias do curso de Engenharia Mecânica. Ele se refere à lei de resfriamento e aquecimento de Newton, separado em duas partes, respectivamente, resfriamento e aquecimento. Nessa primeira parte, a do resfriamento, a gente escolheu um termômetro, que foi o mesmo usado na segunda parte também, e com ele nós fizemos 4 medições, intervaladas de 5 minutos, para ter certeza que a temperatura era constante, ou pelo menos muito próximo da constância no congelador, que era o ambiente onde seriam introduzidos os corpos. Foram escolhidos 2 corpos. Um era um sólido e o outro era o líquido, um pedaço de carne e água, respectivamente. Então nós escolhemos um recipiente, que foi o mesmo usado tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Com a escolha desse recipiente, nós introduzimos os corpos dentro dele e colocamos dentro do congelador. E, para determinar o resfriamento desses corpos, de 1 em 1 minuto foram medidas 8 vezes a temperatura desses corpos. Assim a gente conseguiu a temperatura em função, o valor da temperatura em função da quantidade de tempo, que nesse caso era em função da passagem de 1 minuto. Assim nós podemos estabelecer um PVI, problema de valor inicial, relacionado com a equação diferencial que modela a lei de resfriamento e aquecimento de Newton. O termômetro escolhido para a realização do aquecimento e do resfriamento foi o termômetro a laser. Corpos escolhidos para análise de resfriamento e aquecimento. Temperatura inicial dos corpos. Resolvendo a EDO do resfriamento, feito no congelador. Montando o EDO do resfriamento, da lei de resfriamento de Newton, nós temos que a variação da temperatura com o tempo é igual a uma constante que multiplica a temperatura menos a temperatura do ambiente. No caso, a temperatura do ambiente era menos 2. Então, a variação da temperatura em função do tempo pode ser escrita como uma constante que multiplica o tempo mais 2 vezes essa constante. Então, resolvendo por uma EDO linear, nós temos que T' menos K vezes T é igual a 2K. A gente acha o μ, que é E elevado à integral de Px, Pt no caso, né? P de x, P de t no caso, que no caso o P de t é menos K, integral de menos K dt, fica menos Kt. Então é elevado a menos Kt. Não existe a constante, não existe, a gente não está somando constante, apesar da integral não ter intervalo,
porque a gente escolheu qualquer uma, pode ser qualquer uma representação da primitiva, a gente escolheu aquela que tem constante igual a zero. Substituindo, nós temos que a temperatura vezes a exponencial de menos kt é igual a integral de 2k vezes e elevado a menos kt dt. Resolvendo aquela integral ali, a gente fica com t vezes e elevado a menos kt é igual a 2k vezes e elevado a menos kt sobre menos k. Daí, a gente fica que temperatura em função do tempo é igual a menos 2 mais uma constante que multiplica e elevado a kt. O PVI do resfriamento no líquido fica temperatura em função do tempo é igual a menos 2 mais constante e elevado a kt, que foi o que a gente encontrou resolvendo a EDO. A temperatura inicial é igual a 28, que foi medida, e a temperatura no minuto 6 é igual a 23, medida também. Então substitui T de 0 é igual a 28, que é igual a 2 mais C, menos 2 mais C, pois o T é igual a 0. Isso aqui vai para 1, fica 2 mais C. Logo, C é igual a 30, 28 mais 2. Já o T de 6 é igual a 23, que também é igual, a menos 2 mais 30, que a gente achou que era o C, vezes E elevado a 6K. Logo, a gente tem que 23 mais 2, 25. 30 passa dividindo, 25 sobre 30 é igual a E elevado a 6K. K é igual a ln, tá certo? Passo o ln dos dois lados. Já mandei o 6 dividindo. K é igual a ln de 25 sobre 30 dividido por 6, que é igual a menos 0,0303. Logo, a função da temperatura em função do tempo é igual a menos 2 mais 30 elevado a menos 0,0303 tempo. O PVI do resfriamento no sólido ficou da forma: temperatura em função do tempo é igual a menos 2 mais CE elevado a KT, que é a mesma do outro, obviamente é a mesma EDO. T de 0 igual a 26 e T de 6 igual a 0. T de 6 minutos igual a 0. Como T de 0 é igual a 26, então menos 2 mais C é igual a 26, que é igual a menos 2 mais C. Daí 28, né? Passo menos 2 para cá, positivo, C é igual a 28. Temperatura no minuto 6 é igual a 0, que é igual a menos 2 mais 28, que a gente já encontrou aqui, vezes E elevado a 6K. Daí E elevado a 6K é igual a 2 sobre 28, certo? Passo o 2 para cá, fica positivo, passo o 28 dividindo. Daí, no mesmo processo anterior, K é igual a ln de 1 sobre 14, simplifiquei 2 sobre 28, dividido por 6, que é igual a menos 0,4399. Daí, a temperatura em função do tempo é igual a menos 2 mais 28 vezes E elevado a menos 0,4399 tempo. Bom, para comparar os valores encontrados nas medições com o termômetro, nós fizemos uma tabela, tá certo? A parte em preto da tabela são os valores que a gente já pegou para colocar no PVI, logo assim os valores do PVI vão ser os mesmos. Então a gente excluiu essa daqui para a gente comparar apenas o que é interessante. O que a gente pode perceber, ó, o real é o que foi medido, o teórico é o do PVI. No líquido que foi encontrado no resfriamento,
Temperatura 26, depois a real 25, a teórica 26, a real 24. Assim foi contínuo esse procedimento. Variou um pouco, mas bastante próximo. Agora indo para o sólido, ainda no resfriamento, podemos perceber também que, apesar dessa variação um pouco maior aqui no início, os valores foram bem próximos, 7, 9, 4, 5, 1, 2, depois aqui 0, menos 0,7. Os valores foram muito próximos também. Já no aquecimento, a parte líquida, o real 71, 39, um pouco distante ainda, 81, 52. Mas podemos perceber que com o tempo esses valores foram chegando bem próximos, 89, 87, 121, 107, 111, 116. E no sólido também foi a mesma coisa. Em grande parte dos valores eles ficaram bem próximos, 110, 105, 125, 157, 141, 193 e por aí vai. O que acarretou nessas diferenças, algumas até grandes, foram alguns fatores, muitos deles físicos. Um dos que mais influenciou é o termômetro escolhido, que é um termômetro que, por variar muito a posição que se coloca e variar bastante com pequenas modificações da direção, ele altera muito o resultado da medição. Outra coisa que acontece também é que no interior dos dois, tanto do congelador quanto do forno, existem as correntes de convecção, que ocorrem pela mudança de temperatura do ar, de gases no geral. Essas correntes de convecção fazem com que o gás mais quente suba e o mais frio desça. Essa corrente ocorre nos dois, tanto no forno quanto no congelador, e faz com que a temperatura altere com o tempo. Com o termômetro também, a medição dele, tanto no forno quanto no congelador, era necessário que fosse aberto para que fosse medido. Isso daí fazia com que perdesse calor ou ganhasse calor no caso do congelador, e fazendo alterar também essas medições.